Essa mensagem vai impactar a sua vida, então já deixa o teu like e se inscreve. E lembra que em setembro temos uma promoção de 70% para os cursos do cursos.pastorlouco.com, nos cursos individuais. Digita a palavra Batalha Espiritual, tudo junto, com letra maiúsculas, e você vai poder parcelar ainda em 5 vezes sem juros no cartão e à vista no boleto. Vai lá, Deus te abençoe. Boa noite a todos, graça e paz. Amém, obrigado pastor, obrigado pastora Débora. Pastora Débora é que é a culpada, ela é amiga da minha esposa, pastora Fabíola. Estão sempre costurando as agendas. Eu quero deixar aqui, pastor Wenes, obrigado, não deu para ir esse ano na sua igreja, né? Marcamos para o ano que vem, não foi isso? Não foi isso que nós marcamos? Então está marcado. Tá bom. Gente, meu nome é Oswaldo Lobo, o nome Oswaldo significa poder de Deus. É a mesma coisa que Gabriel. Gabriel é enviado de Deus, não. Gabriel no hebraico é poder de Deus. Se tem algum Gabriel ou Gabriela aqui, então seu nome é esse, amém? Sou casado com a pastora Fabíola, agora no dia 22 de dezembro, vamos fazer 30 anos de casado. Eu casei, eu era aspirante da Força Aérea, bem novo, eu tinha 21 anos, Fabíola tinha 19. Somos os pais da Natália, a Natália tem 27 e Arthur tem 24, Arthur estuda fora, está em Dallas, terminando o seminário, e assim que terminar, ele vem compor o colegiado ministerial comigo. Amém? Eu trabalho com libertação há 2 décadas. 2 décadas trabalhando, e nas últimas 14 ou 15 anos eu comecei a escrever livros, eu estou no meu 5º livro. Você pode passar para mim, por favor? Esse foi o primeiro, Autoridade sobre as Trevas. É um guia prático de libertação, blindagem contra as trevas. Pode passando. Fala sobre proteção espiritual. Eu tenho esses 3, pode passar. Sangue nos Umbrais, o Guerra Espiritual, Intercessão em Chamas. E eu vou ministrar na área desse curso mesmo, que é o Guerra Espiritual. Eu quero ensinar vocês dentro dessa área, tá bom? Pode passar. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Nós vamos aqui mais uma vez. Você já adorou, mas nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos orar junto. Levante sua mão direita. Eu vou convidar você para orar junto comigo. É uma oração assim que não é curta, mas é uma oração de cobertura espiritual, de revestimento espiritual, onde nós vamos jogar fora todo óleo velho, rançoso, e nos cobrir com óleo novo e fresco que escorre do trono de Deus, amém? Vamos todos juntos orar? 1, 2, 3 e... Pai Celestial, eu me coloco em adoração e louvor diante de Ti neste momento. Eu me submeto a Ti completamente e sem reservas em todos os setores da minha vida. Humildemente te peço perdão por todos os pecados que cometi através de pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos, e também através do meu falar, dos meus ouvidos, das minhas mãos e dos meus olhos, em nome de Jesus. Recebo o teu perdão e me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante toda esta oração. Também cubro a minha família, minha casa, meus bens, meu trabalho, meu ministério e tudo que diz respeito à minha vida com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Repreendo toda e qualquer retaliação de Satanás sobre mim, meus familiares e sobre as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agora tomo firme posição contra toda a ação de Satanás que queira me impedir neste momento de oração. Eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo e a cruz de Cristo, separando completamente a minha vida de Satanás e seus demônios. Peço ao Senhor Deus que dê ordem aos teus anjos em meu favor, para em tudo me ajudarem, me protegerem e me defenderem, conforme os termos que passo a orar ao meu Deus, Pai eterno, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assumo neste momento
o meu lugar com Cristo nas regiões celestiais, mantendo todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos debaixo dos meus pés. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, porque a vitória que Jesus Cristo obteve para mim naquela cruz e na sua ressurreição foi-me dada, e porque hoje estou assentado com o Senhor Jesus nos lugares celestiais. Portanto, declaro que todos os principados e potestades e todos os espíritos malignos estão amarrados, amordaçados, manietados e paralisados debaixo dos meus pés, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai celestial, eu te agradeço pela armadura que me providenciaste e que me protege de todos os ataques do maligno. Eu me cinjo com a verdade, me revisto da couraça da justiça, calço as sandálias da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso a tua palavra contra todas as forças do mal que queiram agir em minha vida. Eu me revisto desta armadura de poder, vivendo e orando em completa dependência de ti, bendito e poderoso Espírito Santo de Deus. Eu me revisto do novo homem em Cristo e permaneço dentro de toda a vitória da ressurreição e da provisão que Jesus fez por mim lá na cruz, para que hoje eu viva acima do pecado. Portanto, neste momento, eu me desvencilho definitivamente da velha natureza, com todas as suas malícias e imperfeições, e me revisto da nova natureza, com toda a sua perfeição e santidade em Cristo Jesus. Eu me desvencilho da velha natureza, com todas as suas enganações, e me revisto da nova natureza, com toda a sua justiça e pureza. Todos os aspectos, eu me coloco na vitória da ascensão e da glorificação de Jesus, o Filho de Deus. Bendito Espírito Santo, peço-me completamente, neste momento, de uma nova unção. Derrama teu óleo novo e fresco em minha vida. Tira todo o óleo rançoso e que já perdeu a força, e me transborda de óleo novo, repleto do teu poder e da tua força, em nome de Jesus. Entra na minha vida, derruba todas as malignidades e expulsa todos os demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que retire de mim todos os pontos de contato de Satanás e seus demônios com a minha vida, em nome de Jesus. Declaro que estou totalmente livre de Satanás e seus demônios, e que a partir deste momento mantenho apenas uma única conexão inquebrável com o bendito Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Diz amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Guerra espiritual. Muito se fala nas igrejas sobre guerra, sobre batalha, sobre libertação, sobre cura. Muita mentira, escute, igreja, tem entrado dentro da igreja, e muita gente tem engolido as mentiras de Satanás,
porque não conhecem a verdade. Em João 8,32, Jesus deixa claro que o que liberta é a verdade. Não existe pastor libertador, existe Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 61, verso 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, o Espírito Santo me ungiu, para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir portas das prisões, para dar vista aos cegos, e para anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando está expulsando demônios, em Lucas capítulo 11, ele expulsa o demônio de um jovem, e eles dizem, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus diz, um reino dividido não pode resistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para a obra de libertação. Qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de posicionamento que uma pessoa toma, dizendo que ele é capaz disso ou capaz daquilo, sem a unção do Espírito, é apenas carnalidade, é apenas religiosidade, é apenas mentira. Olhe para mim, nós lidamos com um ser assassino. Jesus diz, ele é assassino desde o princípio. Não se brinca com batalha espiritual, não se brinca com libertação. Ai pastor, eu tenho chamado, me revelaram que eu tenho chamado para libertação. Querido, olhe para mim. Se você não gosta e não tem prazer de viver em santidade e pureza, você não tem chamado para libertação. Pessoas que têm chamado para libertar ou para confrontar as trevas através de batalha espiritual, não vive juntado amaziadamente, não vive perdido na pornografia, não vive na mentira, no engano, na sensualidade, não frauda, não é desonesto com as pessoas, nem desonesto com Deus. Ah pastor, eu tenho um chamado, uma revelação, um irmão me disse que eu tenho um chamado pastoral. Olhe para mim, se você não gosta de cuidar de pessoas, se você não cuida da sua mãe, se você não cuida dos seus irmãos, você não tem vocação pastoral. Um pastor gosta e tem prazer de cuidar de gente, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de ver rebanho multiplicar e fertilizar. Pastores cuidam de pessoas e não ficam arrumando confusão na igreja, não ficam brigando na igreja, discutindo na igreja e nos grupos de WhatsApp. Se você quer vencer as trevas, olhe para mim. Entenda, a libertação não tem nada a ver com batalha espiritual. Libertação e batalha espiritual são duas faculdades diferentes dentro de uma mesma universidade. A libertação vai lidar com causas de exploração demoníaca. A libertação, ela trabalha com a razão pela qual o espírito imundo de alguma maneira infiltrou na vida de alguém. Por que o espírito imundo entra na vida de alguém, gente? Ele não faz um sorteio. O espírito imundo é convidado, ele se alimenta de pecado, de iniquidade, de transgressão. Nós temos visto aí, por aí, um monte de gente fracassando ministerialmente, fracassando no seu casamento, fracassando na sua vida pessoal, afetiva, moral, na sua vida financeira, por desobediência. Olhe para mim. Saul começou muito bem. Em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, a Bíblia diz que Saul recebeu uma unção do Senhor. A Bíblia diz que o profeta Samuel pega o chifre, o vaso do azeite e joga sobre a cabeça dele. 10 versículos depois, em 1 Samuel 10, está Saul profetizando entre os profetas. Ele estava no xeremanai, ele estava numa unção, ele estava orando em língua, ele estava profetizando. Um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor possuiu Saul, possuiu. Pensa num homem cheio de Deus, aonde ele ia, ele conquistava vitórias. Mas aquilo começou a ensoberbecer o coração dele. Quando o apóstolo Paulo diz, não impõe as mãos precipitadamente sobre o novo convertido.
Não designe como pastor de cara, espere, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. A Bíblia diz que nós, pastores e líderes, a gente não pode compactuar com o pecado alheio. Querido, preste atenção que eu vou te dar ferramentas de guerra hoje. Você entrou aqui não só para você aprender, mas para ser alertado de que você vai entrar num ambiente de guerra espiritual. Eu aprendi isso, muitas coisas que eu aprendi lutando. Eu sou marido de uma mulher, a pastora Fabíola, que já esteve conosco aqui uma vez. Pastora Fabíola, escute, era filha de mãe de santo. Foi criada dentro de um terreiro ocultista. Foi criado fazendo trabalho na Mata Virgem, na cachoeira, na lama, no cemitério. Eu me converti. Com 1 mês de fé, eu tinha lido todo o Novo Testamento. Depois eu descobri que você podia ler a Bíblia toda em 72 horas. Eu li depois o Antigo Testamento em uma semana. Pastor, hoje a igreja quer lutar com as trevas, com armas da mentira. Você quer ver uma coisa aqui? Quem aqui levanta a mão e Deus sabe a verdade? Quem aqui já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Não tem nem 10% da igreja para vergonha nossa. Como você vai vencer o pai da mentira, se você não conhece a verdade? A igreja está sendo alvo de muita mentira. Olha, cuidado. Você vai trabalhar com libertação, com batalha espiritual, você vai orar. Cuidado que você vai ser retalhado. Quem já ouviu essa? Quem já ouviu essa? Aonde está escrito isso? Aonde? A Bíblia é justamente o contrário. Em 1 João, capítulo 5, verso 18, está escrito. Quem crê aqui que a Bíblia é verdade? Quem crê nisso? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que não será tirado nenhuma vírgula, nem um tio da palavra de Deus? Quem crê aqui que passarão os céus e a terra e a palavra não vai passar? Escute, está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 18. Aquele que nasceu de Deus, ou seja, aquele que fez uma aliança com Jesus. Porque todos quantos receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Querido, se você nasceu de Deus, se você fez uma aliança com Jesus, você nasceu de Deus. E a Bíblia diz, aquele que nasceu de Deus, faz assim para mim. Não ande em pecado. Diga, eu não ando em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ah, não é retaliação, querido. Se você andar em pureza, em santidade, se você andar na verdade, o maligno não lhe toca. Qual o problema dos crentes hoje? Vem para a igreja no domingo e aquele é uma bênção. Em casa a boca dele é suja. Fala palavrão, amaldiçoa filho. É um estúpido, um cavalo. Ele aqui, ele é de Deus. Na rua ele faz fofoca. Querido, não se engane. O livro do Apocalipse diz, então eu vi um grande trono branco. E assentado sobre ele aquele de quem fugiu o céu e a terra. Olha, gente, haverá juízo. Você pensa que você pode se esconder dos homens, mas de Deus você não pode se esconder. O mundo espiritual te dá fama espiritual. Entenda isso. Quando nós lidamos com batalha espiritual, nós pisamos num terreno que você tem que ter as calçadas, as botas da preparação do Evangelho da Paz. Tem muita gente querendo lutar com as trevas com armas carnais. Não, porque eu sei, porque eu entendo, porque eu me formei, porque eu sou teólogo. Tudo isso é bom, querido. Mas não vai funcionar. O teu inimigo é espiritual. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e coisas invisíveis, sejam tronos, principados, potestades e domínios, tudo foi feito por ele e para ele. Existe um mundo espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12 diz que a gente deve tomar armadura. Portanto, vista toda a armadura de Deus. O que o povo está fazendo? Está fazendo a striptease da armadura. Chuta o capacete da salvação para um lado, joga as botas da prontidão do Evangelho da Paz para o outro lado, esquece o escudo da fé, a espada do Espírito, não sei onde é que está. Querido, o inimigo não vai poder te tocar se você viver em santidade. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O diabo não podia tocar nele. Visto o meu servo Jó, não há ninguém como ele. O mundo espiritual reconhece a proteção de Deus. O Senhor cercou ele com uma sebe, com uma muralha de proteção. Jó foi tocado porque Deus autorizou e tirou, porque senão não ia ser tocado nunca. Se você andar em santidade e pureza, escute, o maligno não vai te tocar. Ah não, pastor, porque eu comecei a orar pelo fulano e o diabo está vindo atrás de mim, está vindo atrás de mim. Isso não é verdade. Tiago capítulo 4, verso 7, está escrito: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não vai vir atrás de você não, criança. São infantis na fé, que tem cara e aparência de pessoas que servem a Deus, que vivem de Deus, mas é tudo casca, é tudo religião. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. As pessoas hoje não querem se apresentar para Deus, se apresentam para os homens. Vivem como no passado, vivem apenas de aparência. Na igreja ora, em casa. Querida, há quanto tempo você não dobra o teu joelho para orar para Deus? Existem castas espirituais, escute isso. Em Marcos 9, Mateus capítulo 17, conta a história de uma criança endemoniada, era um garoto. Jesus pergunta para ele em 9:22 para o pai: desde quando acontece isso com o menino? Ele fala: desde a criança, desde a infância, desde que é pequeno. Os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus perguntou, eles perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos? Por causa da pequenez da sua fé, mas essa casta só sai. Aliás, ele diz ao contrário, ele diz: não sai por coisa alguma. Diga: não sai por coisa alguma, senão pela oração e pelo jejum. Tem gente que quer vencer as trevas, nunca tirou um dia para jejuar pelo seu filho, nunca na vida. Seu filho já tem 10, 12, 15, 30 anos, você nunca tirou um dia de jejum. Ah, mas eu quero o meu filho no altar. As armas da nossa guerra não são carnais. 2 Coríntios diz, capítulo 10, verso 3, porque andando na carne, não guerreamos segundo a carne. As armas da nossa milícia, querido, não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você fica se escondendo através da tua boa aparência. E hoje o que tem mais é de gente com boa aparência, fazendo botox, se esticando para lá, para cá, turbinando o peito, turbinando o corpo, cortando, fazendo lipoaspiração, comprando roupa bonita. Isso tudo é lindo, você pode fazer e não é pecado, mas preste atenção. O problema é quando você vive de aparência. Jesus denuncia a aparência em Mateus capítulo 23, quando ele diz assim: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês alargam os seus filactérios, vocês aumentam as suas franjas, vocês gostam de aparência, vocês gostam de ser saudados nas praças, vocês querem se assentar na cadeira de Moisés, vocês comem o mosquito e engolem o camelo. É gente que, como diria minha mãe, por fora bela viola, por dentro é pão bolorento. É gente que está na igreja e sai daqui, vai direto, eu não vou nem, tem criança aqui ainda tem criança aqui, senão eu tenho que me segurar. Olha aqui, querido, estou querendo dizer para você o seguinte: você quer vencer as trevas, vive em santidade. Mas não, sabe o que o povo quer? É que a oração da fé dos outros. Quando nós falamos de guerra espiritual, há muitos abusos. Essa visão de batalha espiritual chegou no Brasil mais ou menos na década de 70. Eu vou falar para você, machucou muita gente. Tem pastores hoje que não querem nem saber de falar de libertação em batalha espiritual. Sabe por quê? Práticas desvairadas e loucas. Sujeito faz aqueles cultos, sujeito fica endemoniado. Traz aqui em cima, em nome de Jesus, fica de joelhos. O que você está fazendo aí? Expõe vítimas, coloca a imagem no YouTube. Gente, por trás de uma pessoa endemoniada há uma pessoa, há uma vida, há uma mãe, há um pai, há um filho. Quem trabalha com libertação tem que trabalhar com compaixão. Quem trabalha com libertação, querido, você tem que entender. Porque uma pessoa dessa vai se tornar a endemoniada do culto de quarta.
É o endemoniado do culto de quinta, é o gadareno, ele perde a identidade. Eu quero que você entenda que quando nós falamos de libertação, querido, nós estamos falando de algo que tem sido motivação até de gente sair da igreja. Então nós precisamos caminhar na verdade. Quando a Bíblia diz, apresente-se a Deus aprovado. Tem muita gente que é aprovado diante dos homens e é reprovado diante de Deus. Para citar de novo Saul, ele era aprovado diante dos homens, ele venceu um monte de batalha. Mas ele estava reprovado diante de Deus. E Deus chama ele e fala assim, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui. Vou dizer uma coisa para você, Saul. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria? Você faz ideia do que é feitiçaria? É um acordo, é um termo de um contrato espiritual que você faz com as trevas. Você atrai um espírito de trevas para cuidar dos seus negócios, para facilitar a sua vida, para tentar proteger. Eu estava vindo para cá agora, o irmão me trouxe, estava na esquina assim, faço a amarração do amor. Tem gente que chega no gabinete e fala assim, pastor, eu estou com essa mulher, eu odeio ela, mas não consigo me separar dela. Amarração. Isso chama-se magia. Isso chama-se feitiçaria. E Jesus está dizendo, olha Saul, você está convidando o espírito de morte para a sua vida. Essa tua rebelião. Sabe o que Saul faz? Ele fica com ciúme. Os piores espíritos imundos que eu enfrentei, piores, não eram ligados ao sangue inocente derramado, à bruxaria, à feitiçaria, ao envolvimento com as trevas, à morte, ao homicídio. Não era não, querido. Os piores espíritos imundos que eu enfrentei eram ligados a pecados que a pessoa acha que não é pecado. Eram ligados à amargura. Eu não perdoo. É uma prisão. Mateus 18 deixa claro que isso é uma prisão. O reino de Deus é semelhante ao rei que faz contas. Um deve $1 trilhão. Deus perdoa, mas ele não perdoa o outro. Ele chama que você vai ficar preso até pagar o último centavo. Ligados a inveja, a ciúme. Saul ouve uma canção. Saul matou os milhares. Davi é 10 vezes melhor, ele matou os 10 milhares. Naquele momento o espírito de morte entra nele. Ele tenta matar Davi uma vez, 2 vezes. Busca ele lá no deserto do En-Gedi. Bota o esquadrão da morte para matar ele. Presta atenção nisso. A Bíblia não erra. Não erra. Aquele que vive pela espada morrerá. Você derramou sangue, seu sangue vai ser derramado. O sangue, Números 35, profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte do assassino. Caim, ele mata Abel e fala, ninguém viu. Como é que é? Ninguém viu? O mundo espiritual viu. A partir de agora você vai ser peregrino, vagabundo, aquele que te encontrar vai querer te matar, você vai plantar e a terra vai abortar. Por que minha vida financeira não dá certo? É isso aí. É crente incentivando o aborto. É crente vendido pela política, incentivando gente que aprova aborto. Querido, você nunca viu a história do faraó que tentava abortar os filhos de Israel? No final ele perde o filho dele. Israel é meu primogênito, assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. Se você não deixar meu povo ir, eu vou matar teu primogênito. Pronto. É o spoiler de Deus. A palavra de Deus não erra. Saul, ele tenta matar Davi. Sabe o que acontece com ele? Ele se suicida. Porque o espírito de morte estava lá, ó, há muito tempo, governando a vida dele, fazendo com que ele desejasse a morte daquele que era inocente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Deus, quando para de falar com o homem, ou quando o coração dele está fechado, não acredito, eu não aceito. Quantos versículos da Bíblia eu já trouxe para vocês aqui agora? E tem gente que mantém o coração fechado e duvidoso. Esse homem, chamado Saul, vai consultar a feiticeira de Endor. Quem é que lembra disso, gente? E termina morto no dia seguinte. Por quê? Nós gostamos tanto das profetisas
dos profetas. É o irmão que revela tudo, pastor. É a irmã que revela tudo. Sabe por que nós gostamos disso? Porque Deus não fala com você há muito tempo. E como Deus não fala com você, você vai buscar os outros. Porque Deus é um Deus que fala comigo e fala com você. Quando eu levantar profeta em Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele. Deus fala pelas pessoas. Qual é o problema? É o coração tão sujo, que diz assim, não, eu não vou orar porque eu não mereço. São pessoas que já estão reconhecendo a sua vida de iniquidade e querem vencer as trevas. Olha o que eu vou te ensinar aqui. Libertação é diferente de batalha espiritual no seguinte sentido. Eu vou dar um texto bíblico para você. Em Lucas capítulo 13, verso 10, a Bíblia diz que havia uma mulher encurvada, possessa de um espírito imundo. Lucas capítulo 13, verso 10, o texto diz, eu não sei se dá para jogar aí, dá para jogar? Lucas 13, 10, até o Lucas 13, 13, vamos tentar ver? Ela vai jogar aqui. Lucas capítulo 13, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Ele estava em Cafarnaum, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Repita, espírito de enfermidade. Preste atenção, demônios têm nomes e funções. A função dele aqui era enfermidade. Olha o que esse demônio fazia na vida da mulher. Tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvado e não podia de modo algum endireitar-se. Sendo uma pessoa curvada aqui, o que você pensa? É um problema clínico, é um problema ortopédico, vamos levar no médico que ele vai resolver. Mas era um demônio. Pode passar. E vendo a Jesus, chamou a si, olha como é que é a autoridade, é uma palavra liberada de governo, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Pode passar. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E aí, o principal da sinagoga, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde, para seres curados, e não no dia de sábado. Aí Jesus responde no verso 15, respondeu-lhe porém o Senhor e disse, hipócrita, num sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, diga prisão. Essa mulher precisava de liberdade. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, 18 malditos anos, 18 terríveis anos, Satanás mantinha presa. Você acha que crente não fica aprisionado? Olha para mim, aprenda isso. Salvação é para ímpio, hein? Libertação é para crente. 50% dos homens aqui são viciados em pornografia. 50% de quem está aqui, homem, é viciado em pornografia. E 40% são mulheres. Tem um monte de gente aprisionado em espíritos de morte, que perseguem ele, convidando para se matar. Você acha que o espírito imundo não fez isso com Jesus e não vai fazer com você? Se joga, se mata aí de cima, faz uma loucura. Os anjos vão cuidar de você, é uma sedução. O espírito de morte é um sedutor. O que está acontecendo aqui, gente? Houve libertação, gente? Em Lucas 13, 10 a 16, houve libertação, gente? Houve batalha espiritual? Manifestou algum demônio aqui, um Exu caveiro, uma pomba gira, manifestou um Exu do lodo, manifestou, gente? Diga assim, libertação. Lida com causas da exploração demoníaca. É diferente da guerra espiritual. A guerra espiritual, vou dar um exemplo de batalha espiritual sem libertação. A Bíblia conta a história do capítulo 19 de Atos.
o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ali ele encontra 12 discípulos de João Batista, e ele pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? Eles perguntam: nem sabemos quem é esse tal do Espírito Santo. Então, ele batiza aqueles 12 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali diz o seguinte: pelas mãos de Paulo. É pelas mãos do ser humano, mas o ser humano não é nada, é só o vaso. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia sinais e maravilhas. Aí vem os 7 filhos do sumo sacerdote de Éfeso, para expulsar demônios, em nome de Jesus é quem Paulo prega. E aí ele expulsa demônios, o demônio manifesta, dá uma surra, humilha, tira a roupa deles e despede eles. Gente, houve batalha espiritual? Houve, mas não houve libertação. Então, enquanto a batalha espiritual é um conflito, é um confronto com as trevas, a libertação lida com a razão pela qual o espírito imundo entra. Sabe por quê? Porque tem muita gente que entra na batalha espiritual, mas não faz a libertação. Em Lucas capítulo 11, em Mateus capítulo 12, Jesus diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. E diz: voltarei para a minha antiga casa onde saí. Encontra-a limpa, vazia e adornada. E traz para sua casa 7 espíritos piores. Aí que manifesta os 7 giramundos, 7 saias, 7 facadas, 7 encruzilhadas, e por aí vai. Os nomes dos demônios você não precisa saber, você precisa conhecer. É o nome que está sobre todo nome. O nome do verbo da vida. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei a quem a gente serve. Pode passar. Enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Pode passar, pode passar. Mateus 12, entendendo a infiltração espiritual. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Vou repetir: desocupada, olha a condição da casa, varrida e adornada. Desocupada, purificada e preparada para receber alguém, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. São os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Você conhece gente que já veio para a igreja, já recebeu Jesus, já foi liberto, se desviou e hoje está pior do que era? Eu conheço. Pessoas que vêm para a igreja e dão uma trabalheira para a gente, mas se recusam a viver em santidade. Um dos piores casos que eu enfrentei foi de uma menina. Ela era casada, ela não tinha 18 anos, tinha 17 anos, mas antes disso ela era casada com o filho de um babalorixá. Essa moça veio com a mãe para a igreja, disseram que lá na nossa igreja tinha um culto de libertação na época. Eu estava vindo de um jejum prolongado e naquele culto aquela menina manifestou um demônio. Gente, normalmente é assim, ó. Em nome de Jesus, cala-te, sai! E sai. Agora tem castas que oferecem resistência. Tem castas que dizem: não vou sair, e eu vou ficar. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, em 2 Timóteo capítulo 4, a combater o bom combate. Eu combati o bom combate, eu acabei e terminei a corrida, a carreira, e guardei a fé. Não tem negócio, não tem acordo com o mundo espiritual. Cala a tua boca e sai. Só sai se me der uma bala. Espírito imundo de criança, herês, mirins, Cosme e Damião, manifesta pedindo bala. Gostosuras ou travessuras. Aliás, hoje tem crente brincando, incentivando seus filhos com brincadeira de Halloween. Fazes ideias do que é isso? Tu fazes ideias do que é isso? Tem pais incentivando filhos a comprarem livros e romances de magia. Tem pai que permite que o filho, interessante isso, pastor. O pai paga o inglês, a natação, o judô, a escola. Eu duvido
duvido que você deixe seu filho faltar o inglês, duvido. Não, hoje meu filho não vai para a escola. Não, hoje meu filho não vai para a natação. Ele vai, nem que seja debaixo da orelha, vem pela orelha, vem pela chinela, como dizia minha avó. Estou ensinando você a agredir, nem ser estúpido com seu filho, não. Eu estou dizendo que você vai jogar duro com ele e vai obrigar ele. Mas quando é para ir para a igreja, não, meu filhinho está muito cansado. Ontem ele foi para a festa de 15 anos, hoje ele não pode vir para a escola bíblica. Você está permitindo e comunicando ao seu filho para deixar Deus em segundo plano ou em terceiro plano. Vou voltar ao assunto. Fui tratar da moça. Pensa no espírito imundo resistente. Os 5 minutos durante o culto, o bicho não saía até que saía. Eu falei, quarta-feira na minha sala, nós vamos fazer um atendimento. Chamei todo o time de intercessão da igreja. Gente, ficamos lá 2 horas. 2 horas. O espírito imundo, ele se apega a qualquer tipo de pacto. Essa menina usava um piercing no umbigo, a gente não conhecia, não tinha mapeado. No final desse livro, Estágio de Guerra Espiritual, tem 20 páginas mais ou menos de orações que eu deixo para você fazer, de quebra de alianças de alma, para orar por crianças que estão passando por processo de aprisionamento. Eu deixo lá para quem comprar usar aquilo. E uma das coisas que está acontecendo hoje na igreja é o seguinte, pastor. Olha como é que a igreja está. Pastor, aqui embaixo é a tragédia, é o caos, é a vida infernizada. Aí hoje a igreja está assim, pastor, se eu vier até aqui é pecado? Não, não é. E se eu vier até aqui, pastor, aqui é pecado? Não, não é. E se eu andar mais um pouquinho para frente assim, vier até aqui é pecado, pastor? Não, não é. Pastor, e se eu vier até essa beiradinha aqui e ficar me equilibrando, assim, entre cair no inferno e ficar na vida com Deus? Eu tenho que ensinar para crente que crente não deve casar, muito menos namorar em julgo desigual. Casamento em julgo desigual é uma aliança. Você não entendeu ainda? Que casamento em julgo desigual é uma aliança com o demônio. Você nunca leu Malaquias capítulo 2? Judá profanou o santuário do Senhor e se casou com a filha de um Deus estranho. Em Ruth capítulo 1, verso 16 diz, o teu Deus será o meu Deus. Você se casa com a fé daquela pessoa. Ah não, pastor, está amarrado. Não está amarrado, está soltinho e vai infernizar você. Pergunte para quem casou com um jugo desigual se ele é felizinho da vida. Pergunta se não é uma vida espiritual de solidão. Pergunte que se não há deslealdade. Pergunte. Pastor, é interessante isso. Como as pessoas estão negociando valores eternos por causa de prazeres mundanos ou prazeres efêmeros. Coisa que vai passar. Essa menina, no final das contas, Deus trouxe uma revelação para a pastora Fabíola, falou assim, vê se ela tem algum piercing. Homem não toca no corpo da mulher, para nada, nem para ungir tatuagem, nem para nada. Quem toca em mulher é mulher, e quem toca em homem é homem. Estive na igreja do pastor Kleber de Lins, o Endes conhece. O senhor conhece o pastor Kleber, pastor? De Lins? Estive lá, manifestou uma criança, um demônio de uma criança. Pastor, por que Deus permite que demônio entre em criança? Não é que Deus permite, é a mamãe que consagra a criança no terreiro. Você não está entendendo que a autoridade Deus deu para você? Esse conflito espiritual, por que o espírito imundo entra dentro de alguém? Entenda isso. Por causa de pecado. Pastor, mas é só um pecadinho? Não é. Gente, na hora que a pastora Fabíola tirou aquele piercing, o demônio vazou. O que era isso, gente? Eu não estou dizendo que toda pessoa que usa piercing está endemoniada, não. Não me entenda mal. Não me entenda mal. O que eu estou querendo dizer é que a rebelião atrai espíritos imundos. Eu perguntei, o que é isso aqui? Não. Meu namorado fez um trabalho no terreiro, me deu para me proteger. Ele está fazendo um acordo de proteção espiritual. Ela estava fazendo. Então eu quero muito que você entenda
Que esse texto está falando aqui da maneira como o espírito imundo entra, como o espírito imundo sai, como ele transita na vida de alguém para destruir a vida dele. Pode passar. Número 1. A sujeira do espírito imundo. Porque Jesus denuncia o demônio como imundo. Demônios são espíritos que parasitam na vida cheia, repleta de pecado. Pastor, por que minha vida financeira não anda? Pastor, por que minha vida emocional não funciona? Aliás, 3 ou 4 semanas atrás, veio uma senhora de São Paulo, desesperada. Pastor, eu não quero saber se o senhor tem horário para me atender. Eu vou para Curitiba. Eu falei, minha senhora, eu estou com o meu gabinete cheio. Eu faço em média 1000 atendimentos por ano. Em média. Quem é pastor sabe como é que isso é pesado. Você pode achar que isso é bobagem. 1000. Essa senhora veio de São Paulo. E quando chegou, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho filhas no altar, minhas filhas são crentes, eu tenho netas lindas, a gente tem saúde, tem tudo. Mas eu vivo numa tristeza, pastor. Aí comecei a investigar a vida dela, a gente chama isso de sondagem, mapeamento, investigação. É quando você vai no médico, o médico pergunta assim, desde quando acontece isso? Sua mãe teve isso, seu pai teve isso, sua avó teve isso. Ele faz um levantamento do diagnóstico da sua doença, eu faço um levantamento dos pecados da sua vida. É por isso que a pessoa tem que vir com a verdade, senão eu não consigo discernir. Gente, essa moça, enfim, tinha feito uma série de pactos lá atrás. Pastor, mas foi só uma bobagem. Eu fui numa cachoeira e levei um pratinho de doce. Repara que na Bíblia, todo pacto é feito com sangue, com sêmen e com comida. Vocês não repararam isso ainda? Você não notou ainda? Abraão faz um pacto com Siquém, com Abimeleque, com comida. Labão faz um pacto com Jacó, com comida. Jesus, então se você não acredita nisso, pelo menos veja o Novo Testamento, Jesus pega o pão e parte e diz, coma. Ele pega o cálice e diz, beba. Esse é o cálice, essa comida aí é um pacto, é um novo pacto, beba. Vocês estão celebrando comigo. É por isso que você vê tanta comida encruzilhada, vocês não estão entendendo isso. Não, eu fui lá na cachoeira, levei umas cocadinhas. Gente, manifestou naquela mulher um espírito de depressão. Qual é teu nome? Em nome de Jesus. O teu nome? Meu nome é depressão. Sai! Gente, eu falei, e aí? Pastor, sumiu. Então você sabe que a depressão é uma questão química e clínica. Você vai no psiquiatra, querido, ele te dá um remédio, você fica bonzinho. Por quê? Porque o nosso organismo começa a falhar, para de produzir neurotransmissor. Não fica pensando que eu sou um pastor tolo. A depressão pode ser emocional, você perde alguém que você ama, alguém te dá uma rasteira, rouba o teu dinheiro, você é mandado embora da sua empresa, você é ameaçado, recebe um diagnóstico de enfermidade, você fica deprimido. E quando a depressão é espiritual? Você acha que aquela depressão de Saul, o que era? O que era, gente? Era um espírito de morte. Então eu busco entender a libertação, busco entender o quê? A razão pela qual o espírito imundo infiltrou. A batalha espiritual não, querido. A batalha espiritual, a gente já sabe quem filtrou. Eu não sei por onde vai e nem por onde vem, mas eu sei que está ali, eu tenho que botar para fora. É o confronto, é o conflito, é a guerra espiritual. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Seu alimento e sua força estão nos pecados e nas iniquidades. São como moscas, orbitam nos lixos da alma. Eu odeio, eu detesto você, eu não te perdoo, eu não me perdoo, eu me culpo. Pessoas aliançadas, pessoas que se recusam a romper com o pecado. Não, eu não consigo. Consegue. Eu falei aqui que eu fui casado, minha esposa, fui casado não, eu sou casado. Era filha de mãe de santo. Quando eu me converti, eu falei, acabou. Eu fumava porque eu aprendi a fumar com meu pai desde os 13 anos. Meu pai que me ensinou a fumar. Eu tinha 23.
peguei meu cigarro, peguei meus isqueiros, peguei meus cinzeiros, joguei tudo quebrei e joguei no lixo. A Bíblia, talvez você não saiba disso, diz em Gálatas capítulo 5, que viciado não entra no reino de Deus. Então se arrependa enquanto é tempo. Peguei minha mulher, nunca foi de beber, e muito menos eu. Eu tinha as garrafas de uísque, de vinho, joguei tudo fora. Minha mulher não era crente, me converti antes. Ficou maluco, ele pirou. Fizeram lavagem cerebral na cabeça desse rapaz. Eu comecei a buscar o Senhor. Eu descobri logo no início da minha carreira que os crentes dentro da igreja não conheciam a verdade. Eu comecei a andar dentro da minha casa, fazendo orações. Eu trouxe um livro aqui chamado Intercessão em Chamas. É um livro de capa amarela, que eu ensino um curso que eu dou. Gente, eu aprendi a orar e confrontar o mundo espiritual, lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, interessante a questão, olha como é que a intercessão ela entra, ela penetra no mundo espiritual. Em capítulo 10, do livro do profeta Daniel, um anjo vem visitar ele e fala assim: você é um homem muito amado. E desde o primeiro dia que você passou a se humilhar e buscar ao Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe da Pérsia me resistiu, mas Miguel, o principal de todos, veio e me libertou. Eu vim trazer uma resposta do Senhor. Aí tem um monte de crente falando assim: não, quando você orar, ore em silêncio, para o diabo não roubar a tua bênção. Quem já ouviu essa baboseira, levanta a mão. Besteira! A Bíblia diz: aquele que pede, peça com fé e nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado do outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Aquilo que quando você orar, ora com fé, ora com vontade. Eu tomei posse da minha casa, eu comecei a orar na minha casa, eu comecei a andar e dizer: essa casa é território do Senhor, a minha casa é casa de paz, é território do Espírito Santo. Eu não aceito nenhum espírito imundo aqui. O espírito imundo vai ficar da porta para fora, em nome de Jesus. Vê se eles entravam. Porque agora é fácil, o pastor tem 20 anos de caminhada em libertação, fica parecendo assim: nossa, querido, eu sou igualzinho a você. Vem cá, meu irmão, vem cá, me belisca aqui, pode me beliscar. Ai, obrigado. Sou de carne e osso, eu sou igual a você, só que a Bíblia, ela se tornou verdade no meu coração. A palavra de Deus, eu mastigo ela e eu como ela com feijão com arroz. E se a Bíblia diz que é, então é. Se a Bíblia diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e em todo o poder do maligno, e nenhum dano vos fará. Se é assim que está escrito, é assim que eu vou crer. Porque a Bíblia não erra e a Bíblia não muda. O espírito imundo, querido, ele precisa de pecado. Não negocie pecado. Você vai ter que romper com alianças que você acha que te dão prazer. Ai, pastor, mas sabe, querido, você está num lugar, escute, que estão te fazendo roubar. Você está numa empresa que daqui a pouco você vai ser preso. Você está fazendo negócios escusos. Você está com o teu coração encantado por um homem que já destruiu 3, 4 casamentos. Ele vai destruir você também. Você está fazendo negócios espirituais, acordos que não agradam ao Senhor. Você acha que tem bênção de Deus nisso? Acha? Número 2. A retirada do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai, diga, do homem. Ele não sai do celular, ele não sai dos óculos, ele não sai da caneta amaldiçoada, da pedra que foi a magia negra. Espíritos precisam de seres humanos porque eles não têm corpo. Está claro aqui, gente? Quando o espírito imundo habita em pessoas, sua presença exerce um governo tirânico. Quando as pessoas manifestam o espírito imundo, vocês vão ver 3 tipos de manifestação. Na verdade, são 2. A manifestação inconsciente, a pessoa não lembra de nada. Nada. Pastor, eu não lembro nem de ter tentado no teu gabinete. Nem lembro de ter vindo para a igreja.
ela fica inconsciente. Inconsciência é aquilo que você não consegue acessar, você não tem acesso à memória. O que você fez? Não sei porque que eu fiz. Estava pregando numa cidade perto de Fortaleza, um sujeito ficou endemoniado depois de um curso que eu dei. Ficou endemoniado, veio ali na frente, começou a xingar o pastor. Eu vou matar o pastor e a pastora, essa igreja aqui é minha. Gente, eu só consegui encostar na cabeça dele. Eu falei, em nome de Jesus, eu te repreendo. Puf, ele caiu para trás. No final do culto ele veio falar comigo. O que foi, pastor? Eu nem lembro, quando eu vi, eu já estava no chão. Diga, inconsciência. Existem quadros de inconsciência, existem quadros de absoluta consciência. Tem um demônio chamado Jezabel. Não é só aquela mulher de 1 Reis, capítulo 16. É o espírito que governa. E não manifesta só em mulher não, manifesta em homem também. E para que tenha Jezabel, tem que ter um Acabe. Tem que ter. É que nem Pombagira e Exu. Para manifestar espírito de sensualidade, vai manifestar também espírito de morte. Você manifestou a pombagira, em nome de Jesus, sai o Exu que está escondido aí, vamos, sai, em nome de Jesus, o bicho sai. Então entenda, quando você acha que o pecado é bonitinho, quando você acha que o pecado é saboroso, ai pastor, eu precisava saciar um apetite, sabe pastor, sabe o que foi? Rolou aquela química, eu estava olhando para aquele crush, porque agora o crente tem uns apelidos, crush, peguete, namorido. Quando manifesta num, manifesta no outro. Isso não é bonitinho. E eu não posso, como pastor de libertação, ensinar aquilo que eu não vivo. Quando o espírito imundo sai do homem, ele se move circulando, entrando e saindo, pode ser expulso e retornar, o homem pode ser liberto e finalmente novamente possuído. Tem quadros que você fala, em nome de Jesus, sai, ele sai, daqui a pouco ele volta. É que nem a banana mosca em cima de podridão. O que atrai mosca é o podre, é aquilo que é podre. Você bota algo podre na tua casa, a mosca vem. Você fica banando, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O bicho sai e volta, sai e volta, sai e volta. Se você não tirar aquela podridão, ele vai ficar lá. Entenda, se você não perdoar, se você não devolver, se você não restaurar, se você não se perdoar, porque tem muita gente que não perdoa, mas tem muita gente que não se perdoa e carrega a culpa. Essas moscas ficam atormentando a vida da pessoa. Querido, você errou, confesse. Salmo 32 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Enquanto eu escondi os meus pecados, a mão do Senhor pesou sobre mim, a minha vida se secou, e meus ossos se tornaram sequidão e estio. Confessarei ao Senhor a minha culpa, e Ele perdoou a minha transgressão. Quem fala isso é Davi. Você pecou, meu irmão, então lembra que Jesus foi para a cruz por você. Confessa, pede o sangue da cruz sobre tua vida, e é para frente que se anda, porque deixando para trás as coisas que ficam, eu olho para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da consolação em Deus em Cristo Jesus. É para lá que eu vou para o céu. Para de se culpar, devolve o que você roubou, restaura a sua, faz que nem Zaqueu. Eu vou dividir metade dos meus bens, vou dividir com os pobres, e se eu roubei de alguém, eu vou restaurar 4 vezes mais. Pronto. Conserta a vida, Jesus diz, opa, hoje entrou salvação nessa casa. Entenderam isso? Número 3, a jornada do espírito imundo, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Demônios podem transitar em lugares, mas ali eles buscam alívio, repouso e não encontram. Vou repetir. Os demônios, pastor, são territoriais. Existem muitas, tem até um livro que eu li, desse tamanho assim, com meia dúzia de versículos bíblicos. Não se faz teologia sem Bíblia. Porque fulano me disse, porque fulano me contou, eu pergunto onde está escrito. A Bíblia é verdade, querido. Entrei numa casa, não sei se eu ministrei isso aqui da outra vez que eu estive aqui, que as coisas começaram a cair, panela, livro. Eu ministrei aqui, nessa igreja. Gente, sabe o que tinha dentro da casa? A casa era tinha um quarto onde a velhinha lá fazia aborto. Era uma casa de prostituição. Era uma casa que fazia troca de casais de swing.
É claro que o demônio fica ali. Agora olhe para mim, o demônio não é territorial não, gente. Ah, pastor, isso aí é. Lá em Marcos 5, Lucas 8 e Mateus 8, conta a história do demônio, do demoniado de Gádara. Não nos mande para fora dessa província. Lembra disso? O próprio texto que eu citei de Daniel 10, o príncipe da Pérsia, a igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Não, nem isso não. Presta atenção, você não vai ver Jesus fazendo ato profético em nenhuma cidade. O que Jesus lança em rosto das cidades, sabe o que é? É a ausência de arrependimento. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se na Síria, lá no norte de Israel, na Síria, fossem feitos esses sinais em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo com pano de saco e cinza. Sabe o que expulsa demônios? A tua conversão. Sabe o que faz o demônio ir embora? Vida pura, confissão de pecados, abandono da iniquidade. Demônio não é territorial não, escute. O pecado é que é territorial e que atrai o demônio. Se não tem pecado, não tem demônio. Se não tem pecado, não tem demônio. Ele precisa de pecado para se alimentar. Quando uma cidade se converte, Nínive se converteu. Olha, o maior exemplo, Jesus diz, ai de ti. Ai, é interessante que Jesus fica em Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum. Porque naquele dia, Nínive se levantará, porque creu na pregação de Jonas e se arrependeu. E aqui está alguém maior do que Jonas. Jerusalém, repara que Jesus, ele lança juízo sobre cidades. Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, você mata os profetas, olha o pecado, você apedreja os que são enviados, eu quis te ajuntar, eu quis te proteger, olha aqui, ó, pastor citou o Salmo 91, verso 1 e verso 2, eu cito o Salmo 91, verso 4, debaixo das tuas asas eu estou protegido. Eu não temerei o terror noturno, eu não temerei a praga que anda de dia, nem a seta que anda de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 vão cair do meu lado, mais 10.000 do outro lado. Nenhum mal chegará na minha vida, praga nenhuma chegará na minha casa. E está falando de território, gente. Sabe por quê? Porque eu habito nos esconderijos do Altíssimo. Porque eu estou na sombra do Onipotente. Vocês estão entendendo isso? Se você se converter, o diabo vai fugir de você. Submetei-vos, pois, a Deus. Diga, submetei-vos. Significa obediência. Submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem está entendendo, dá um glória, pelo amor de Deus. Vocês estão quietinhos demais. Eu não estou dando bronca na igreja não, pastor. Estou ensinando a fazer guerra. Número 4. Voltarei para minha casa. Voltarei, olha como é que eles são possessivos, de onde sair? A vontade, espírito imundo tem vontade. Demônios são possessivos, assumem controle de pessoas, reconhecem vidas particulares como se fossem donos de uma propriedade, conhecem pessoas que já foram abrigadas e reclamam a posse. Ele diz assim, ó, não saio, ela é minha, a mãe dela deu ela para mim. A mãe pega a criança e consagra num terreiro, consagra uma entidade, consagra um desses chamados santos, que da idolatria é o único pecado dado no Antigo Testamento, que não promete alívio, mas promete para uma pessoa prisão, fala assim, eu vou castigar os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Quando você honra pai e mãe, você tem uma promessa de longura de dias, de que tudo vai bem. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, e teus dias sejam longos, você vai ter uma vida longa sobre a face da terra. Honra ele. Mas quando fala de idolatria, fala sobre prisão e cativeiro, que os nossos filhos vão experimentando sem saber porquê. Quando eu estou falando para você, gente, que espírito imundo tem memórias, alguns deles fazem a pessoa ficar surda e cega, mas ele ouve. Espírito surdo, cego e mudo. Entendi um rapaz assim, eu e minha esposa. A gente numa guerra, mais de 1 hora, isso não é comum, hein? Mais de 1 hora para o espírito imundo sair, o espírito imundo sair de jeito nenhum. Aí a Fabíola perguntou assim, minha esposa, alguém quer pedir perdão para esse menino? O pai falou, meu filho, me perdoa! Quando o pai falou isso, o demônio foi embora. Ele já tinha uma ordem para vazar. Ele já tinha uma ordem para vazar, para ir embora. Mas a ausência do perdão mantinha ele preso na pessoa. O espírito imundo,
ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, vou voltar para um lugar onde eu sou bem-vindo. Por que o espírito imundo é bem-vindo numa pessoa? Sabia que tem gente que ama o diabo? Sabia disso? Tem. Tem gente que gosta do cativeiro, sabia disso? Tem. Tem uma síndrome em psicologia chamada Síndrome de Estocolmo. Estocolmo, uma cidade da Suécia, onde houve um assalto a banco, e 5 marginais, nem sei se isso chamava isso na década de 60, porque isso aconteceu em 67, 5 marginais entraram num banco, logo que o banco abriu, prenderam as caixas, as mulheres que estavam no banco, enrolaram dinamites em volta delas, e ficaram 6 dias ameaçando explodir elas, até que entraram num acordo lá com a polícia e entregaram. Pasme! Você imagina alguém pega e enrola em volta de você um colete cheio de dinamite? Quando você tira aquilo, o que você quer? Você nunca mais quer ver esse sujeito na vida. Pois 2 daquelas mulheres se casaram com 2 daqueles marginais. Tem gente que ama o pecado. Tem gente que sabe que está errado e continua errado, mas quer ter uma colheita boa. Ei, não brinque com o pecado. Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem do qual eu não posso nem amarrar o sapato dele. Davi é um homem que escreveu 72 salmos. A Bíblia dedica a ele 66 capítulos, sabia disso? 66, é por isso que Jesus, entre outras coisas, é raiz de Davi. O cego Bartimeu em Jericó diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pensa num nome poderoso na Bíblia, nome do rei Davi. Ele diz, do Senhor eu salto muralhas e passo no meio do batalhão. Para onde me irei do teu Santo Espírito? Se eu subir no céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer no inferno, tua mão vai me sustentar. Pensa num homem que tinha uma intimidade com Deus que a gente não tem. Pensa num homem que era um adorador, que era um valente, que lutou com urso, com leão, ainda quando estava no ministério infantil, ele tinha 14 anos. Quando ele foi para os adólios, ele brigou e venceu o gigante. Ele não era um crente frouxo, ele era um crente de Deus. Mas um dia ele levanta e olha para o quarto da vizinha. Ele olhou para a moça que estava do lado, e aquela moça era muito bonita. A Bíblia diz que ela era muito formosa, é uma maneira muito elegante de dizer que essa mulher era maravilhosa, a garota da capa. E ele manda um zap para ela. Mandou uma mensagem. Mandou mensageiros, naquele tempo era o zap. Deve ter olhou no Facebook dela, olhou no Instagram, estava escrito lá, ó, mulher casada, num relacionamento sério com Urias. Gente, Urias era o capitão Nascimento de Jerusalém, era o capitão do BOPE. Você vai mexer com a mulher do capitão do BOPE? Você está maluco. Não está na Bíblia, mas devia estar. A mulher casada tem gosto de chumbo. Mas ele vai, se deita com ela, tem uma noite de prazer. Rolou a química, pastor. Sabe aquela coisa de pele, pastor? Você sabe qual foi a colheita desse homem? Sabe o que diz a Bíblia sobre adultério? Cova profunda é a boca da mulher adúltera, ou do homem adúltero. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Uma pessoa que adultera irritou demais ao Senhor, demais. Só que ele está pensando que não vai dar nada. Só que o mundo espiritual cobrou caro demais. Ele trouxe a família dele refém do pecado, ele perde 4 filhos, ganha uma guerra civil, ele passa a morar 12 anos fora de Jerusalém. Quando você está lendo assim, interessante, 2 Samuel, a impressão é que passou mais 7 páginas, deu mais 7 horas, Davi saiu de Jerusalém e voltou. 12 anos, ele e a arca do Senhor ficaram fora de Jerusalém. Não brinque com o pecado. Se você simplesmente amar o Senhor, isso vai te bastar. Olhe para mim. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado, porque o salário do pecado é morte. Ai, pastor, morro de medo desse negócio do cão. Que ele tenha medo, não. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 diz que Jesus
tendo despojado principados e potestades, os humilhou e triunfou sobre eles na cruz. Acabou pro cão. Ele só tem energia e força na vida de quem peca. Se você não pecar, ele não te toca. Número 5. O retorno do espírito imundo, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Demônios buscam pessoas que experimentam conversão parcial. Varrer e adornar é reformar sem regenerar. Não adianta livrar-se dos hábitos maus e não convidar Jesus. Demônios distinguem o religioso do filho de Deus. Se una ao Senhor. Convide Deus de verdade. Você vai precisar chegar em casa e jogar fora aquilo que não vem do Senhor. Eu tenho um canal no YouTube que chama Oswaldo Lobo, e eu estou ali com umas 500 mensagens. Mensagens a respeito de cura da alma, depressão, ansiedade crônica, síndrome do pânico. Mensagens de libertação de todo tipo que você imagina, como libertar cativeiros, de heranças, de palavras malditas, de orgulho, de soberba, de iniquidades, de sangue derramado, de aborto, de assassinatos. Como você faz isso? Há esses dias uma mulher me surpreendeu. Eu leio todas as mensagens que me mandam, todos os pedidos de oração que me mandam, eu leio todos eles. E para você saber que eu li, eu vou lá e aperto um coraçãozinho, dou um joinha. Eu não consigo responder, porque tem dias que são mais de 200 mensagens, mas eu consigo ler, eu tenho um time de intercessores que ora. Esse dia eu estava com ontem, estava com uma relação desse tamanho assim, ó, de e-mails que chegam para a gente, oração@bbr, que é a minha igreja Batista do Bom Retiro.org.br. Essa senhora me impressionou. Ela escreveu assim: pastor, eu sou mãe de 3 filhos pequenos. Meu marido me abandonou. A ausência do sacerdócio masculino é uma das piores coisas. Um homem que não é homem, que não segura o tranco, que desiste do casamento, ele vai destruir uma geração. Mas essa mulher, ela é tão corajosa. Ela falou assim: pastor, eu trabalho, só que para poder sustentar meu filho, meus 3 filhos, às vezes eu saio com outros homens. E eu me prostituo com eles. Eu não vou para a rua não, pastor. Eu tenho um telefone, um microchip. Eles ligam para o meu telefone, eu tenho o número deles. Eu não misturo a minha vida pessoal com a minha vida, entre aspas, profissional. Eu sou limpinha. Mas esse é o dinheiro que eu tenho para sustentar minha família. Mas eu ouvi a palavra que Deus colocou na sua boca. E hoje eu tomei uma decisão. Ou Deus vai me sustentar, ou então meus filhos vão morrer de fome junto comigo. Sabe o que ela fez? Ela quebrou o chip. Esses homens não têm mais acesso à minha vida. Eu, a partir de hoje, vou viver diante do Senhor com santidade. E o meu Deus, que é poderoso, vai me suprir e suprir a minha família. Gente, aquele dia eu fiquei tão aleluiado. Porque quando a Bíblia diz: em verdade vos digo, que pecadores e prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, Deus não está brincando. É gente que andou numa vida terrível, que pecou, que cometeu crimes hediondos, mas se arrependeu. Essa moça hoje, essa moça que foi visitada pelo Espírito Santo, que convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito que selou ela para o dia da redenção. E ela não vai ser confundida, porque naquele dia Jesus vai separar uma turma para a direita e uma turma para a esquerda. A turma da direita é ovelha, a turma da esquerda é bode. Preste atenção nisso, hein? Vai se acostumando. Se Deus se separar para o lado errado, pode esperar, que tua batata já assou. Quando eu fiz citação aqui do livro do Apocalipse, eu vi um grande trono branco, e assentado sobre ele aquele de quem fugiu o céu e a terra, e compareceram diante dele grandes e pequenos. Eu vou traduzir melhor: inteligentes e estúpidos, estudados, mestres, doutores e analfabetos.
pastores e ovelhas, profetas e pecadores, ricos e miseráveis, todos compareceram diante dele. O mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, e todos foram julgados. Escute, querido. Se quer vencer em guerra espiritual, vive em santidade. Se livre do pecado que jaz à sua porta e sobre o qual você deve dominá-lo. Honre teu pai e tua mãe. Obedeça o teu pastor. Você quer ver a tua vida despencar? Começa a abrigar no teu coração rebelião. A rebelião vem misturada com soberba. Eu sei fazer, eu sou melhor do que ele, eu estudei mais, querido. Enquanto você é número 2, você é número 2. Enquanto você é número 3, você é número 3. Espera. No tempo certo, que nem Deus viu Davi, atrás da malhada, ele vai ver você também. Você não vai pensar, eu não me esforço não. Não me esforcei não. Eu fui obediente. Eu fui obediente a minha vida inteira. A obediência traz uma colheita. A obediência é uma semeadura que traz uma colheita de vida eterna ao seu coração. Número 6, o habitar do espírito imundo leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Demônios, normalmente, não trabalham sozinhos. No Rio de Janeiro tem uma parte do litoral que chama-se Região dos Lagos. Tem umas cidades que você deve ter ouvido falar, Araruama, Cabo Frio, Búzios. São cidades, Rio das Ostras. Pensa num litoral lindo no estado do Rio de Janeiro. Eu estava lá pregando. E um dia, eu preguei quinta, sexta e sábado. Tinha um moço sentado mais ou menos na frente, eu pregava, ele chorava. Na sexta-feira ele chorou. E no final do culto ele veio pedir para orar por ele. Quando eu fui orar por ele, gente, manifestou um demônio, um Exu da Calunga. Ele se auto-intitula rei do cemitério, um espírito de morte. Esse rapaz, ele estava afastado da igreja. Ele foi pastor numa denominação seríssima da nossa igreja, seríssima no nosso país. E manifestou um demônio nele. Eu falei, amanhã, depois do almoço eu vou te atender. Quem estava perto, falou assim, pastor, foi liberto. Não foi não. Tem sujeira aí dentro. E não é difícil você investigar a sujeira. Eu sempre quando faço isso, eu venho assim, do nascimento até o dia atual, eu fico percebendo o que há de escondido, o que há de trevas, o que há de escuridão na vida da pessoa, de sombra. Aquilo que normalmente envergonha, é um abuso, é uma memória amarga, é uma lembrança triste, é um pecado secreto. Aí eu peguei aquilo, fizemos uma confissão de pecados, muito rápido. Estávamos eu, os pastores, acho que os diáconos estavam juntos. Eu botei a mão na cabeça do rapaz e falei, em nome de Jesus, agora pode sair. Vai saindo. E fiquei uns 2 minutos assim. Só falava isso, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Nada. E o moço assim, ó. Sai. Quando de repente o pastor, presidente da igreja, falou assim, pastor, fica tranquilo, não tem nada não. Eu falei, pastor, só entende do rebanho aqui, mas de libertação, eu entendo. Eu botei de novo a mão na cabeça, assim, em nome de Jesus, demônio escondido, sai. Gente, ele estava sentado numa cadeira igual a de vocês, assim, essa aí. Ele deu um soco na cadeira, pá, quebrou os dois braços. Meu nome é Legião. Eu falei, gente, olha, o nome dele é Legião. Ele faz isso para quê? Para te intimidar. Legião, em nome de Jesus, pega a tua lixeira e sai. Aí todo mundo, ei, ele está livre. Não está livre não. O resto, vamos saindo. Gente, que saiu de demônio daquele garoto, daquele rapaz, daquele moço. Porque o espírito imundo vai e volta. Quando? Quando você acha que não, agora eu posso de novo tomar um trago. Agora eu posso de novo dar uma pitadinha na maconha. Teve um caso bem interessante de uma moça,
eles fumavam um negócio chamado Cabral. Alguns chamam de skunk, é uma maconha potencializada. Alguns misturam crack em pó e fumam. Gente, a moça subiu pelas paredes. Ficou parada. Não era uma parede lisa dessa aqui não, era cheia de escombros, mas ela subiu. Não há nenhum nível de pecado que seja seguro na vida do ser humano. Por quê? Porque ele vai tentar voltar para a casa dele. E se ele desconfiar que você fez uma aliança com Jesus, mas continuou deixando Jesus de fora, ele vai trazer 7 espíritos piores. Você consertou com Deus? Deixa para trás tua vida velha e anda com Deus. Ah, pastor, mas está demorando muito e eu vou desviar. Então o problema é seu. Quer desviar? Desvia para você ver que é bom para tosse. Ah, eu quero desviar. Então desvia. A tua vida vai ficar pior. Todo mundo que se converte passa por deserto. Todo mundo. Eu me converti. Minha esposa se converteu com 2, 3 meses depois da minha conversão. Não teve, gente, não tem terreiro que resista à coluna de fogo que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está com a vida no altar. Não tem jeito. A Bíblia diz que a mulher calada, ela santifica o marido. Calada, não precisa nem falar. Consagra a tua vida. Abre a boca da tua casa. Concorda na terra que teu marido, que tua esposa, que teu filho, que a tua sogra, que teu sogro, que todo mundo vai se converter. Concorda, ligar na terra é como uma tomada. Deixa eu achar uma tomada, aqui tem uma tomada. Olha uma tomada aqui, gente. Quando eu ligo na terra, tá vendo aqui? Na tomada, tem uma corrente que passa aqui. Tem uma fase e tem um neutro aqui. Quando eu ligo, liga. E quando eu desligo, desliga. A energia. O que você concorda na terra afeta o mundo espiritual. O que você concorda na terra move o mundo espiritual. Que se você não acredita em mim, então acredita em Jesus. Eis que vos dou as chaves. Eis que te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você concordar aqui vai ser concordado no céu. Minha esposa se converteu. Sabe o que aconteceu com a gente 2 anos depois da gente se converter? Meu filho teve câncer. E não foi moleza. Chama-se deserto. A Bíblia diz que Davi se escondeu e buscava os lugares seguros do deserto. Que você está passando do deserto, fica firme. Deus vai mandar pão do céu. Pastor, estou falido. Deus vai mandar codornizes. Pastor, Deus vai mandar a água voltar da rocha. Você vai experimentar milagres. A Bíblia diz, eu, o Senhor, Deuteronômio 8, eu te levei para o deserto. Não foi o diabo, não. Deuteronômio diz, eu te levei para o deserto para te humilhar, para te deixar passar fome, para você entender que nem só de pão viverá o homem. E quando você entrar na terra da promessa, a terra que mana leite e mel, não diga no teu coração, eu construí com a minha força, porque fui eu, o Senhor, que te dei tudo isso. Vocês entendem isso, gente? Eu quero encerrar hoje, já deu minha hora, já passei os minutinhos. Amanhã eu vou falar sobre intercessão para a batalha espiritual. Eu vou trazer algumas ferramentas para você. Mas hoje eu quero que o teu coração saia daqui, não com peso. Deus, ele não traz peso. Jesus é libertador. Ele não é condenador. Quando aquela mulher é trazida para ele para ser apedrejada, ela já estava condenada. A lei manda apedrejar. E tu, o que tu dizes? Jesus diz, pode apedrejar. Vamos, apedrejem. Mas só apedreja quem não tem culpa. Quem não tem culpa, quem não tem pecado, pode ir lá. Vamos lá, vai ser o primeiro. E todo mundo vai embora. Ele chama a mulher e fala, e aí mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde, foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher não era Maria Madalena, a Bíblia não diz isso. Muita gente confunde isso. Maria Madalena era uma conhecida prostituta, uma cortesã.
Essa mulher, Maria Madalena, também se converte. A Bíblia diz que dela saiu 7 demônios. Sabe quem é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus? Ela. A ex-prostituta. Lavada no sangue do Cordeiro. Eu vou dar um abraço nessa mulher no céu. Escute o que eu vou dizer. A tua vida pode mudar a partir de hoje. Antes de querer vencer as trevas, antes de amarrar o diabo, conserte a tua própria vida. Convide Deus para entronizar no teu coração. Não deixe ele sair daí. Não negocie com o pecado. Não se rebele contra a autoridade. Não se revolte contra a palavra de Deus. Não ignore o peso do pecado que você tem deixado entrar na sua vida. Às vezes vai doer. Pastor, eu não consigo deixar de ver filme erótico na televisão. Olha para mim. Venda a tua televisão ou dela de presente. Você resolve o problema. O problema é que as pessoas não querem resolver o problema. Pastor, mas tem um celular, querido, compra um celular de velho. Sabe aquele celular de velho que tem 9 botões só, grande assim? Só dá para ligar para o 190 para o papai, mas pronto, resolve o problema. Eu estou falando isso, mas eu não estou brincando. Eu estou falando que você, pastor, mas eu estou sendo assediado. Eu sou professor numa escola e tem uma mulher lá que está me atazanando. Pede demissão. Pede demissão. Pede transferência. Vai para, está em São José do Rio, vai para outra cidade do lado. Mas não caia na iniquidade. Deus vai te honrar. Por que vocês estão tão tímidos hoje? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar, pastor? Pastor, podemos orar? Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero levar você a um local de arrependimento hoje, de confissão de pecados. Se amanhã e hoje nós estamos recebendo ferramentas de vitória, nós precisamos purificar a nossa vida. Eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir para você repetir comigo. Essa oração está no final do livro Estágio de Guerra que tem ali atrás, tá bom? Está no final. Mas eu quero pedir para você fazer comigo. E eu vou confessar alguns pecados. Você vai falar assim, pastor, mas eu nunca pequei isso aqui, eu nunca roubei, nunca matei, nunca abortei. Mas eu quero pedir que mesmo assim você confesse. Pastor, eu nunca adulterei, nunca fui desleal. Mas eu quero pedir que você confesse. Você vai ajudar alguém do seu lado que talvez tenha feito isso. Pastor, nunca foi abusado, mas talvez o seu marido foi e nunca tenha te falado. Então nós vamos agora juntos confessar as iniquidades. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. As palavras têm que sair da sua boca. Não adianta pensar. Romanos 10:9 diz: se tu com teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, então serás salvo. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e o meu Rei, a quem eu sirvo. E eu não sirvo a nenhum outro. Eu quero, em nome de Jesus, estabelecer o trono do Senhor no meu coração. E eu quero me desligar de toda aliança perversa que os meus pais lançaram contra mim. Eu sei que eu devo honrar meu pai e a minha mãe. Mas eu também sei que eles não foram perfeitos diante do Senhor. Por isso eu rejeito toda consagração e toda dedicação, todo benzimento a qual eu fui submetido, e eu declaro que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu rejeito qualquer ligação do meu nome com qualquer entidade espiritual, qualquer ídolo da veneração,
em nome de Jesus. Eu também rejeito toda palavra de maldição, toda palavra de praga que foi lançada contra a minha vida, pelos meus pais, pelos meus superiores, pelas autoridades que estavam sobre mim. Eu rejeito todas elas, em nome de Jesus. E eu declaro, pela fé, e em nome de Jesus, que eu sou bendito do Senhor, que o Senhor me ama, e Ele habita no meu coração, e não há espaço para iniquidade e transgressão, e nem pecado na minha vida. Senhor meu Deus, eu quero pedir perdão, porque eu consciente ou inconscientemente, eu venerei imagens, e eu quero pedir perdão por isso. Eu quero colocar o sangue do Cordeiro entre a minha vida e todos os pecados que eu cometi. Ter acendido velas, ter tomado baforada de charutos, de cigarro, ter bebido e comido aquilo que era consagrado a ídolos. Eu peço perdão em nome de Jesus. Pelas brincadeiras místicas, brincadeira do copo, do pêndulo, do compasso, por ter jogado búzios, tirado cartas de adivinhação, no tarô, nas runas, nos cristais, nas pirâmides. Eu peço perdão diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja de Jesus Cristo, diante dos anjos do Senhor, diante de todo mundo espiritual. Eu me lavo aqui no sangue do Cordeiro, no sangue da cruz, e eu saio daqui perdoado. Peço perdão por todo o sangue inocente que eu derramei, através de figuras, de tatuagens no meu corpo. Eu peço perdão por todo animal que teve sangue derramado em rituais. Peço perdão por ter consentido no aborto, ter feito aborto e ter investido dinheiro no aborto. Peço perdão por ter sido responsável pela morte de alguém. Eu peço perdão por todo o sangue inocente derramado, e eu saio daqui lavado e mais branco do que a neve, e nenhuma condenação há na minha vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu peço perdão por eu ter tentado tirar minha própria vida. Eu peço perdão e rejeito todo espírito de depressão, todo espírito de morte, espírito de suicídio. Saia da minha vida, saia da minha história, saia da minha descendência, saia da minha casa, saia dos meus filhos, saia da minha família, e não volte nunca mais, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo abriga o Espírito de Cristo, de vida eterna, em nome de Jesus. Eu peço perdão por toda lascívia, sensualidade. Eu peço perdão por toda fornicação, envolvimento com pornografia. Eu peço perdão pela masturbação compulsiva. Eu peço perdão por toda prostituição e por todo adultério. E eu peço perdão por ter me feito uma só carne com todos os parceiros sexuais e com todas as parceiras sexuais. Em nome de Jesus, eu me desligo deles. Eu desautorizo
toda aliança da sensualidade, eu desautorizo, em nome de Jesus, toda perseguição de qualquer espírito de sensualidade, de homossexualidade, de lesbianismo, está quebrado hoje, está desautorizado agora, na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu tenho uma aliança de amor com o meu Deus e com o meu cônjuge, e o meu leito, ele é sem mácula. Eu, em nome de Jesus, me revisto agora da armadura do Senhor. Eu tomo sobre a minha vida a proteção do Senhor, e eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, e eu levanto em volta da minha casa uma cortina de fogo do Senhor, uma muralha de defesa do Senhor. Nenhum mal nos tocará, praga nenhuma chegará na minha casa, e com a autoridade do nome de Jesus, eu repreendo e rejeito espírito de enfermidade, de loucura, de divisão, de guerra, de visitação noturna. Eu te repreendo. Saia da minha casa, saia da minha vida, saia da minha família, saia dos meus negócios, em nome de Jesus. Eu consagro a minha vida ao Senhor, e eu declaro aqui na terra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. O nome do Senhor será invocado na minha família. O meu ventre e o fruto do meu ventre, meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos e os netos dos meus netos serão do Senhor. Eu, em nome de Jesus, aponte aqui para o altar, aponte para cá, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo que nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus no altar. A minha família vai ser família de pastores, de missionários, de profetas, de homens e mulheres de Deus, que vão impactar gerações. A minha casa, meus filhos serão chamados de nação do Senhor, de povo escolhido do Senhor, e todos que os verem declararão que são filhos benditos de Deus, em nome de Jesus. Ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e toda a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.